Shalom a todos, bom dia. Aqui é Fernando Miguel do canal Uma Bíblia por Dia. Hoje vamos falar sobre a diferença de Bíblias de estudo e Bíblias devocionais. Existem diversos tipos de Bíblias de estudo, E diversos tipos de Bíblias devocionais. E vamos estabelecer somente um tipo de cada aqui, até mesmo para poder facilitar o nosso entendimento, E aí, futuramente, talvez a gente apresente outros modelos de Bíblias de estudo e outros modelos de Bíblias devocionais, certo? Então, vamos começar por uma Bíblia devocional. Essa daqui é a Bíblia Sagrada Devocional de Robert Murray McCheyne, contendo as palavras de Jesus em vermelho e textos coloridos, certo? Vamos abrir aqui, ó. Ela é uma Bíblia um pouco diferenciada, que ela possui o texto dessa forma aqui, ó. 1º de janeiro, Em 1º de janeiro, nós temos Gênesis capítulo 1, que está aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar. Aqui, ó. Opa. Gênesis capítulo 1. E aqui embaixo, podem observar, ó, Mateus 1, Ou seja, intercala os textos e depois de Mateus tem a leitura pessoal de Esdras 1, aqui, ó. Leitura pessoal, Esdras 1. E tem Atos, capítulo 1, bem aqui, ó. O livro de Atos, capítulo 1. E isso, ela tem esse formato. E vocês podem observar que existem algumas cores aqui nos textos, Estas cores são explicadas aqui numa espécie de introdução, como sendo a base de diversos estudos, Deixa eu pegar aqui na introdução e mostrar, onde estão as cores. Aqui, ó, ela é produzida pelo Pão Diário, E ela não explica muito bem a questão das cores aqui, essas cores diferenciadas. Mas eu creio que elas são pontos temáticos, E ela vai trabalhando esses esquemas de cores em toda a Bíblia. Então, uma Bíblia devocional, ela não possui necessariamente estudos, tá? Mas ela possui os textos ali de forma que você faz uma leitura da Bíblia contendo cada texto e ela separa em 4 capítulos diários, tá? Separa em 4 capítulos diários. E esses capítulos você pode ler um ao acordar, o segundo por volta da hora do almoço, o terceiro no lanchinho da tarde e o quarto no jantar. Com 1 ano você consegue ler essa Bíblia inteira. Essa do McCheyne é considerada uma Bíblia rara. Outras devocionais que existem, por exemplo, a leitura diária de Silas Malafaia, Tem Bíblias, uma do Max Lucado também, que trabalha essa mesma temática, de separar os textos por dia para que haja uma leitura ali. E assim a leitura não fica maçante e você consegue ler Antigo e Novo Testamento intercalado, tá? De uma forma divertida, certo? Não é uma leitura de estudo. Toda leitura devocional, ela é uma leitura mais informativa, em que você trabalha ali os textos numa sequência para poder fazer uma leitura dinâmica, mais dinâmica. E essa sequência foi determinada às vezes por um teólogo, uma pessoa mais especializada, para que você possa
avançar na leitura bíblica, porque numa leitura corrente, a leitura corrente é aquela de Gênesis a Apocalipse, sem pular um capítulo, às vezes a leitura se torna maçante, né? Algumas pessoas morrem ali em Deuteronômio, outras vão morrer nos profetas, né? Vão desistir. O livro de Crônicas também tem uma leitura mais pesada, então isso acaba sendo uma problemática, né? As pessoas desistem da leitura no meio do caminho, justamente por isso, por causa de uma leitura direta, né? Já a leitura devocional, ela quebra esse paradigma. Você está lendo um capítulo de Gênesis, leia um de Mateus, você volta a ler um de Esdras, vai ler um de Atos. Então, não fica aquela leitura muito pesada. Por isso que as Bíblias devocionais foram desenvolvidas, para facilitar essa leitura, né? E assim torna mais fácil, né? Fazer os estudos, às vezes. Ah, mas como eu vou fazer um estudo? Simples, você pode pegar um estudo de manhã ali, baseado em Gênesis 1, um estudo na hora do almoço baseado em Mateus 1, um estudo no lanche da tarde em Esdras 1 e um estudo à noite em Atos 1. Então você vai fazendo toda essa leitura ali para poder ter uma compreensão, né? Quem gosta mesmo de estudar a escritura vai fazer um estudozinho, nem que seja um básico ali, né? Dedica ali meia hora, é mais que suficiente, certo? E a diferença dessa Bíblia para de estudos é que vocês viram que aqui, ó, não existe nota de rodapé em nenhum texto, né? Não existe comentário, nada. A Bíblia devocional é somente leitura. Eu escolhi essa aqui, né, porque é uma Bíblia interessante, é um lançamento da IAGE, né, que é um Instituto Adventista. Ela é uma Bíblia de estudo, tá? E essa aqui, ó, é a principal característica da Bíblia de estudo. O capítulo em cima e os comentários embaixo. Aqui, ó, ela possui umas referências cruzadas, né? Algumas Bíblias pegam essas referências e colocam aqui, ó, numa coluna do meio, tá? Às vezes coloca aqui e às vezes aqui, na coluna do meio aqui, ó. Abre um filetinho aqui no meio e coloca, certo? Toda Bíblia de estudo, ela tem os comentários assim. E no final delas, né, sempre... Ah, essa aqui também, ó, Palavras de Jesus em vermelho, tá? E no final delas, sempre vai ter, ó, isso aqui, ó, um apêndice com harmonia entre os evangelhos, né? Aí vai separar por temas, né? Todos os estudos, ó, Ministério, Samaria e Pérea. Depois dessa harmonia, né, sobre os reinos de Israel e Judá. Esses temas aqui, eles não são os mesmos em todas as Bíblias de estudo, tá? Tem outras Bíblias que vão trabalhar outras áreas. Tem a Bíblia apologética, que vai ter aqui estudos sobre apologia, defesa da fé, né? Mas uma coisa comum a todas as Bíblias de estudo que elas vão ter é sempre isso aqui, ó. Todas têm uma concordância. Das mais antigas às mais atuais, todas sempre têm uma concordância. Ah, mas a concordância está ali, né? Também em Bíblias que não são de estudos, né? Essa aqui, ó, como é uma Bíblia de visão adventista, ela tem os diagramas proféticos de acordo com a Igreja Adventista. E possui aqui espaço para anotações, né? E depois do espaço para anotações, temos os mapas coloridos em papel fotográfico, tá? O que acontece? A diferença das Bíblias de estudo é que elas variam de escola para escola. Como assim, Fernando? Existem escolas pentecostais, escolas tradicionais, escolas reformadas, e cada uma dessas escolas vai puxar os estudos para a sua doutrina.
Então, uma Bíblia de estudo, contendo os comentários embaixo, eles não refletem realmente ali a verdadeira visão do que o texto está passando. Eles refletem o conhecimento e opinião de teólogos, né? Então, as Bíblias de estudo, são Bíblias mais teológicas, formadas por um grupo de pessoas que têm um conhecimento, né, voltado para uma área específica. O que é diferente até, às vezes, de Bíblias de concordância, né, como a Temas em Concordância, a Bíblia do Pescador, a Bíblia Thompson, que são Bíblias de referências ou de concordâncias, tá? Então, Bíblias de estudo, elas sempre vão ter as notas de rodapé, os comentários de teólogos ou de pessoas que detêm um conhecimento em certa área, que vão enxergar naqueles textos aquilo que se refere à área de atuação delas dentro da teologia. Apologética, escatologia, soteriologia. Tem gente que se especializa em batismo, então vai enxergar ali em alguns textos as questões de batismo, de arrependimento, e vão fazer os comentários voltados para cada temática, certo? Então, uma Bíblia de estudo e uma Bíblia devocional tem muita diferença, né? Geralmente as pessoas chegam e falam, quero uma Bíblia de estudo, numa loja, né? Numa livraria, fala, quero uma Bíblia de estudo. O cara apresenta de estudo, de referência, de concordância, devocional, porque são Bíblias que fogem ao padrão da Bíblia simples, né? De um texto simples. Então, a Bíblia de estudo, ela só contém estudos. Uma Bíblia de referências, ela vai ter as referências em cadeias temáticas, como a Thompson, a Bíblia Temas em Concordância, vão trabalhar nesse ponto de vista, né? Bíblias devocionais vão separar os textos, mas tudo as pessoas chamam de Bíblia de estudo. E existe toda essa diferença, até mesmo para poder ajudar a pessoa na hora de decidir o que quer. Porque nem tudo é isso, né? Nem tudo é uma Bíblia de estudo. Elas têm as diferenças ali entre elas, né? As Bíblias de estudo também têm as diferenças, como falei, de visões, né? Pentecostais, neopentecostais, tradicionais, reformadas, né? Católicas. Então, até dentro das Bíblias católicas, tem diferença entre duas Bíblias de estudo. Imagina comparar uma Jerusalém com uma pastoral. Não tem como. Os estudos da pastoral é para explicar para pessoas leigas mais ou menos o que está no contexto da passagem. E a Jerusalém já é uma Bíblia mais teológica, mais voltada para um público que tem um conhecimento mais aprofundado. Bíblias de estudo eu não recomendo que sejam utilizadas por novos convertidos, né? Porque ele pode entender os estudos ali na nota de rodapé como verdades absolutas, e não são, tá? Como eu falei, só reflete mesmo a opinião de um comentarista, de um teólogo, de alguém que trabalha uma área específica, né? E nem sempre aquilo ali reflete a verdade do texto, certo? Então, opinião não é sagrada, somente o texto é sagrado e é o texto que deveria ser analisado. E por isso que eu não recomendo que novos convertidos, ao comprar uma Bíblia, compre logo uma de estudo. Recomendo que procure uma Bíblia com a visão mais adequada da igreja, né, a qual frequenta, e dentro dessa Bíblia, compre uma Bíblia crua. Eu chamo de Bíblia crua, aquela Bíblia que contém só o texto e no máximo ali uma referência cruzada, né? Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês de uma Bíblia crua para que alguém possa adquirir, né? Só um momento que eu já volto. Aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma Bíblia crua, né? Ela não tem estudos, né? Podem ver aqui, ó. Não possui nada, né?
abrindo páginas aleatórias, ó, podem ver que ela não possui muita coisa, apenas uns textos selecionados, né, que são as bênçãos. E no final dela aqui, ó, livro de Apocalipse, endereço da SBB, ela não possui nada além do texto bíblico e índice, né? As informações aqui, né, que são as fontes de bênção, né, os textos selecionados, no máximo. Alguns mapas aqui, ó. Esse mapa aqui, né? E o texto de Gênesis. Podem ver, ó, não tem referência cruzada, nem nada. Essa aqui é uma Bíblia recomendada para um novo convertido, certo? Até mesmo porque uma pessoa que acabou de se converter, se ela pega uma Bíblia de estudo, isso pode ser altamente nocivo para a pessoa. Então, dito isso, né, vamos encerrar por aqui, tá bem? E eu peço aos irmãos aí que curta, compartilhe, se inscrevam no canal, tá? Quem quiser contribuir, estou deixando uma chave Pix aqui no final do vídeo e na descrição aqui embaixo, tá? Quem quiser contribuir pode fazer a doação por meio da chave Pix, qualquer valor, tá bem? Fiquem em paz aí, que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço, Shalom.